Vamos. Vamos. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Vamos começar aqui a nossa transmissão. Bom, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa experiências humanas de bem-estar para famílias. Fico muito feliz, esse é o nosso terceiro encontro que a gente está tendo aqui ao longo dessas últimas semanas, né? Então, eu vou me apresentar, já que eu não sei se todos aí que estão conectados com a gente me conhecem. Meu nome é Carla Costa, eu sou fundadora da Well for All, uma startup de saúde e bem-estar, cuja missão é levar experiências humanas de bem-estar para empresas. E nesse momento de quarentena, eu senti essa necessidade, essa vontade assim muito grande de trabalhar com as pessoas também, né? A gente fica às vezes focando muito na questão da empresa, que claro, é super necessário trabalhar o bem-estar no ambiente de trabalho, mas eu tenho percebido uma necessidade forte nos lares brasileiros, né? Nas nossas famílias. A gente está passando por muita coisa, é um turbilhão de emoções, sentimentos e pensamentos que ficam consumindo a gente, né? A gente tenta estabelecer uma rotina, a gente tenta ser o mais produtivo que a gente pode e dar conta de tudo, né? Porque a gente precisa realmente, a vida não para, a vida segue, mas é muito complicado, né? Eu acho que cada um de nós está vivenciando esse isolamento social de uma forma diferente. E o nosso propósito aqui é trazer sempre um tema relevante que a gente possa discutir em família, né, debater, ter algum conteúdo novo para a gente poder abrir um pouco, né, do nosso horizonte e falar de coisas que são importantes para a nossa vida e também poder ter essa oportunidade de juntar as pessoas que estão com a gente dentro da casa, né? Às vezes você vai ver um filme, vai ver uma série, às vezes você está ali focado numa atividade que você não tem como interagir com as pessoas que estão junto com você nesse isolamento. E o nosso objetivo é trazer filho, pai, mãe, quem quer que seja que esteja junto com você nesse momento, para que possa discutir um assunto tão interessante como esse, por exemplo, né, que é o nosso foco de hoje. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e felicidade na crise. Ansiedade a gente já sabe, né, que é uma coisa comum na crise, é o que todo mundo está vivenciando. Isso aí não é novidade para ninguém, né? Mas felicidade, será que a gente consegue? Como que a gente pode ser feliz numa situação de caos, numa situação como a gente está vivendo agora de pandemia, né? Então, para isso, eu trouxe o Henrique Bueno, que é especialista na ciência da felicidade. Eu vou daqui a pouquinho passar a palavra para ele, porque o nosso objetivo aqui é aproveitar ao máximo a presença dele para a gente poder extrair tudo que a gente puder desse grande aprendizado que é o objetivo, né? E também, depois dele, eu vou chamar uma família convidada, a família da Cristiane. Eles vão trazer aí as percepções que eles estão tendo, como é que eles estão lidando com esse momento. Eu vou trazer também um representante adolescente, né, o Duda, que vai estar também contando um pouco para a gente tudo o que está acontecendo por dentro, né, o que ele está sentindo, como é que as coisas estão passando. E, em cima disso, a gente vai trazendo um pouco de reflexão, inclusive, né? Porque às vezes a gente acha que o problema é só nosso. Quando a gente vê que o nosso problema, o que a gente sente, muitas vezes se replica em outras famílias, em outros lares, a gente começa a perceber que a gente tem muito o que trocar, né? Muita coisa bacana para a gente interagir, tá bom? Então fica aqui o meu convite, vocês com certeza vão gostar desse período aí, dessa experiência de bem-estar.
eu vou chamar o Henrique para falar então para vocês, para a gente poder conhecer também. Muita gente não deve conhecê-lo. Então, Henrique, se apresenta, conta um pouquinho da sua história, como é que você, o que você fazia antes e o que você está fazendo agora, como é que foi essa mudança na sua vida, porque aí não é só uma mudança de carreira, né? Eu já assisti bastante da sua história, eu acho incrível. E também falar já um pouquinho sobre essa questão da sua especialidade hoje, né? O que é a ciência da felicidade. Obrigada. Bom, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma grande satisfação poder estar aqui, atender esse seu convite. Estou muito honrado mesmo. Obrigado a todo mundo que está aqui, a todas as famílias e indivíduos que estão participando desse encontro. Eu espero que todo mundo que veio aqui e está doando o seu tempo, que eu possa contribuir de alguma forma para que todo mundo extraia o melhor possível disso tudo. Meu nome é Henrique, eu tenho 43 anos, fiz 43 esse mês passado, e sou pai de 3 lindos meninos. Quando eu troquei a minha vida de executivo, de advogado em multinacionais, para me especializar na ciência da felicidade, para me dedicar a esse assunto, eu me mudei para um sítio na Mata Atlântica, no litoral do Paraná, e dizem que eu fiquei muito tempo sem televisão e sem internet. Então, o meu filho mais velho tem 4 anos, o mais novo tem 1. Eu tenho uma filhinha de meninos. Então, vocês podem imaginar aqui, como a gente está em famílias, que minha casa com 3 meninos pequenos é um turbilhão de emoções intensas, né? Bastante intensas. Eu sou formado em Direito, advoguei por vários anos, fui diretor em multinacionais em São Paulo por muito tempo, gerenciando o Brasil e a América Latina. E mais ou menos em 2012, 2013, eu, seguindo uma percepção já de alguns anos de que alguma coisa estava errada, de que eu não estava no meu melhor lugar, que eu não estava vivendo muita coisa do que eu tinha sonhado a minha vida inteira viver, e de que aquela tal felicidade, mesmo eu tendo conquistado todo o sucesso financeiro, toda a realização de status de carreira, mesmo eu tendo seguido todos os caminhos que a vida tinha me ensinado, né, de carreira sólida, dinheiro, sucesso, mesmo depois de tudo isso, eu sentia que tinha muita coisa faltando e que a vida não estava entregando aquilo que eu tinha buscado. E como eu sempre fui muito curioso, muito até um pouco maluco nessa área, eu passei por um processo muito intenso de autoconhecimento, que eu chamo hoje uma transição de vida e de carreira, né? E com essa transição eu me deparei com a ciência da felicidade, com a psicologia positiva. Confesso que muito por acaso, né? Eu sempre tive um perfil que eu entendia que era muito propício à psicologia, mas confesso também que naquele momento eu não tinha tido tempo e energia para estudar psicologia a fundo. Me deparei com a psicologia positiva. Naquela época, no Brasil, era um assunto completamente novo, então eu fui estudar isso fora do Brasil. Tive uma sorte gigantesca de estudar no último ano que o professor Tal Ben-Shahar deu a aula pessoalmente, estudei com ele, aprendi, e desde então eu me dedico ao estudo científico da felicidade e a propagação desse assunto através dos meus cursos, os cursos do Robin Institute, de formações de universidades e treinamentos em company, tentando levar essa ciência para o maior número de pessoas possível. Eu gosto de acreditar que o meu objetivo de vida é transformar positivamente pessoas e organizações. Então, essa é a minha história, né? A trajetória de mudança não foi fácil, né? Parece que foi alguma coisa linear, mas não foi. Foi uma experiência bastante turbulenta. Mas eu encontrei na psicologia positiva algo que conversa muito pessoalmente comigo. Primeiro, porque ela fala sobre o que eu acredito. Segundo, porque ela de fato nos ensina a construir aquela vida que a gente sonha viver. E terceiro e mais fundamental, porque ela não faz isso com varinha de condão, com fórmula mágica. Ela simplesmente nos ensina que uma parte das nossas vidas, não toda a nossa vida, porque experiências ruins acontecem com todo mundo, mas uma parte relevante, significativa, está no nosso controle, e a gente pode aprender a construir novos hábitos, novos comportamentos que vão melhorar a nossa vida, vão construir mais positividade, resiliência, felicidade e outras coisas assim. Henrique, eu queria que você também tirasse essa dúvida, porque eu mesma tenho essa dúvida, se a ciência da felicidade e a psicologia positiva é a mesma coisa. Isso são sinônimos? Na verdade, ciência da felicidade é um apelido que foi dado pela Universidade de Berkeley para a psicologia positiva, e ele limita um pouquinho o que a psicologia positiva faz. A psicologia positiva é mais ampla do que apenas felicidade, né? Então, a psicologia positiva é o estudo científico daquilo que funciona. Vamos simplificar. É o estudo científico do que dá certo. É o estudo
dos comportamentos humanos, organizacionais, das comunidades, daquilo que dá certo, que funciona e que pode ser replicado. Então, ela estuda alta produtividade, ela estuda pessoas que têm um nível de aprendizagem muito mais rápido do que outras, ela estuda relacionamentos, casamentos, ela estuda praticamente muito mais coisa, né? Felicidade sendo algo que está dentro de tudo isso, e muito do que ela estuda, por exemplo, como a gente pode construir melhores relacionamentos, afetam numa via não direta, mas ela afeta a nossa felicidade. Então, eu diria que ciência da felicidade limita um pouquinho o estudo da psicologia positiva, que é mais amplo do que apenas felicidade. Você tinha me perguntado no começo, eu não respondi o que é essa tal ciência, né? Então, eu vou explicar de um jeito que eu acho que fica fácil, que é comparando com a psicologia tradicional, né? Começando pela seguinte confissão, que não foi eu que fiz, quem fez foi o próprio Martin Seligman, que é o pai dessa ciência. O nome é ruim, né? Porque quando você fala que essa psicologia é positiva, parece que você está dizendo que a outra psicologia, a psicologia tradicional, é negativa. E isso é um grande absurdo. A questão principal, o que importa, é que a psicologia tradicional, como quase toda ciência humana, durante muito tempo, décadas, ela se baseou em entender as aflições humanas, aquilo que não funciona, que não dá certo. Por que casais se separam? Por que adolescentes abandonam as escolas? Por que pessoas estão entrando no mundo das drogas ou estão tendo dificuldade em aprender? Por que a gente tem tanta ansiedade, né? E esse estudo foi fundamental, continua sendo fundamental, é importantíssimo. Só quem teve depressão um dia sabe da maravilha da ciência ter conseguido chegar num comprimido, ou numa intervenção, numa terapia, que ajudou você a sair dessa crise. Então, tudo muito bom e perfeito. O que alguns psicólogos se reuniram e perceberam, na verdade isso já vem de uma corrente humanista muito antiga, mas o que aconteceu no final do século é que alguns psicólogos se reuniram e perceberam, quanto mais eu aprendo sobre o que não vai bem, mais eu aprendo sobre isso. Mas eu não aprendo nada sobre as experiências humanas, sociais, relacionais extraordinárias. Então, eu sei o que acontece com um casamento que não está indo bem. Mas por que será que o vô Jaime e a avó Maga, meus queridos vozinhos já falecidos, por que será que depois de 60 anos juntos, tendo sido os únicos namorados da vida, por que meu avô continuava acordando às 4h55 da manhã? Porque ele sabia que a minha avó acordaria às 5, ele queria ter o cafezinho dela pronto. E recebia ela com um beijinho, com um selinho, e tinha um relacionamento que era bonito, que é o que eu quero para mim, para os meus filhos. A psicologia positiva se deparou com a seguinte percepção. Se eu quero elevar a experiência das pessoas a experiências extraordinárias, que a gente chama de florescimento, eu preciso entender o que as pessoas que estão vivendo experiências extraordinárias fazem, para que eu crie intervenções que possam me ajudar a chegar lá. Então, basicamente, a psicologia tradicional, ela tem um foco muito intenso em entender o que não vai bem, para tirar as pessoas lá de baixo e trazer para a média. A psicologia positiva olha para quem está tendo uma experiência. O que acontece com esse sujeito que, apesar das pancadas da vida, é tão resiliente? E como é que eu ensino, de forma científica, novos comportamentos que ajudem pessoas que estão tendo uma vida normal a irem além? Então, esse é o objetivo e essa, para mim, é a definição da psicologia positiva. É a ciência, é o viés da psicologia que estuda aquilo que dá certo, aquilo que funciona. Muito interessante. Henrique, eu tenho também uma outra questão que eu acho que é legal assim de você compartilhar com a gente, que é o seguinte: como é que se fala sobre esse assunto, né, ciência da felicidade, com pessoas ou com organizações, sem gerar aquela visão romântica, sabe? Porque o que acontece? As pessoas banalizam, né? Acham que é uma coisa. Imagina uma organização com uma cultura mais tradicional. Você vai chegar lá, vai falar que você vai dar um treinamento, vai fazer uma palestra sobre felicidade. Então, eu imagino até que você já deva ter passado, ou esteja ainda passando, grandes barreiras, né? Para poder fazer com que esse tema seja um tema levado a sério, que seja relevante, que as pessoas deem o valor que ele realmente tem. Porque senão fica aquela coisa do tipo boba, né? Parece que não tem tanta importância em meio de tantos assuntos técnicos, né? As agendas das empresas são muito complexas, né? Dependendo óbvio, do porte, do segmento, mas falar sobre felicidade, né? Como é que você consegue entrar, achar esse viés? Porque eu também eu me coloco justamente nessa posição, né? O meu objetivo é levar bem-estar para empresas. Eu estou começando, você tem mais caminho do que eu, você já percorreu alguma coisa antes, né? Então, até é uma forma da gente compartilhar esse aprendizado, né?
Perfeito. Eu confesso com você, cara, que no começo eu não tinha a menor coragem de chegar para uma empresa e falar que eu ia levar um programa de felicidade. A porta nem se abria, né? O e-mail nem era lido. Então, no começo, quando essa ciência começou aqui no Brasil, e eu comecei um pouco precoce aqui, eu não levava esse assunto, e você vai além. Até hoje eu não consigo explicar para meu pai o que eu faço. Quando eu falo que eu sou especialista em felicidade, na cabeça dele não entra, eu já sei que não vai entrar, e está tudo bem. No começo era muito difícil, né? Apesar de ainda existirem restrições, e algumas pessoas que não entendem muito bem isso, hoje o crescimento dessa ciência está sendo exponencial, porque as empresas descobriram o que eu descobri estudando, que felicidade não é uma coisa, não tem a ver com só sentir-se bem, não é uma coisa gostosinha que você sente. Felicidade é coisa séria. A gente sabe hoje, por evidências científicas, que a nossa máxima de que sucesso traz felicidade está invertida. Não existe nenhuma evidência que comprove nexo causal entre sucesso e felicidade. E se a gente estudar o modelo, exemplos de pessoas altamente bem-sucedidas ao longo da história, que tudo que não tiveram na vida foi felicidade, a gente sabe disso intuitivamente. A psicologia positiva inverteu essa fórmula. A gente sabe hoje que a tendência de você ter sucesso quando você é feliz aumenta. A gente sabe hoje, por evidências científicas, que pessoas mais felizes são mais produtivas, são mais engajadas, trabalham além do job description. Pessoas mais felizes inovam mais. Empresas que investem no ambiente mais feliz têm 400% maior de retorno ao investidor, 200% mais inovação, tem menos acidente, tem menos doença, tem menos afastamento. Então, a empresa hoje sabe que felicidade é coisa séria, que investir em felicidade tem a ver com aumentar o lucro, de certa forma. Você vai ter menos custo com acidente, sem falar no custo humano, porque a gente vive um mundo onde pais estão voltando para casa com síndrome do burnout, né, para cuidar dos seus filhos, sem a menor capacidade emocional de lidar com o trabalho. Então, hoje em dia, é evidente que trabalhar com felicidade e bem-estar é um diferencial competitivo dentro de qualquer organização. Tanto que eu tenho projetos hoje, inclusive, em Poder Judiciário, Ministério Público, áreas que, em tese, são muito mais conservadoras, né, para aceitar esse tipo de conhecimento. Um ponto importante que você trouxe é que essa barreira, esse bloqueio inicial, ele também tem a ver com a forma que esse assunto é levado. É uma área nova, é uma área de muita gente entrando, o que é muito bom, tem feito ela crescer e se propagar. E ela é uma área que você consegue falar um pouco a respeito sem tanta base, né? Então, quando o assunto é levado de um jeito ruim, incompleto ou sem base, a restrição, o bloqueio vai aumentando. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Gratidão. Gratidão é um dos termos mais banalizados atualmente. Então, fala-se gratidão para tudo. É hashtag gratidão para lá e para cá. Nada contra isso. Gratidão é uma palavra muito bonita. Eu gosto muito da palavra. Mas, além de ser uma palavra bonita, ela é um dos conceitos mais estudados em psicologia positiva. Muito estudo mesmo de ponta. E a gente sabe que gratidão como palavra, como conceito, é só bonitinho. Agora, o comportamento real vivido de gratidão é transformador. A própria noção de felicidade. A gente tem a vontade, a esperança, e talvez um dia chegue-se lá, mas existia um remedinho, um comprimidinho que você coloca embaixo da língua e a felicidade chega. E aí pronto, aí eu sou feliz. Então, quando esse assunto é levado de forma banalizada, ele aumenta a restrição. O que a gente sabe é que felicidade não tem a ver com estar feliz o tempo inteiro, 100% do tempo, com um sorriso no rosto, e agora todo mundo tem que ser feliz. Não, felicidade tem a ver com construir mais emoções positivas, mais positividade, aumentar sua capacidade de ser resiliente para lidar com as adversidades que vão sim continuar vindo. Sou mais positivo, sou mais resiliente, lido melhor com as minhas emoções, construo melhores relacionamentos. Então, são vários fatores que conectam a uma vida mais feliz, inclusive nos momentos mais duros, né? Então, eu acho que, falando sobre essa restrição, os dois pontos que eu acho importantes. Primeiro, a maioria das empresas hoje sabem, por evidências científicas, que felicidade não é coisa séria, traz vantagens competitivas para a empresa. E o segundo ponto é que, quando o assunto é levado de forma séria, robusta, bem embasada, essa barreira, com o tempo, ela vai se quebrando. Bom, muito interessante, Henrique. Agora que você já deu essa pequena introdução, eu vou chamar nossos convidados, porque o nosso objetivo é debater em cima do case, né? O caso real
que é o que a gente sabe que acontece aí nas famílias, cada um de um jeito, claro, né? Mas a gente ouvindo como que está se passando, né? Todo esse turbilhão aí de sentimentos dentro dessas pessoas, né, que a gente vai conversar agora, a gente consegue dar um feedback melhor e até explorar mais sobre esse conceito de como ser feliz na crise. Que isso é o que todo mundo está buscando. A gente só quer ser feliz. A gente já quer ser feliz na vida, né? Eu acho que esse é a grande meta de qualquer ser humano, é ser feliz. E nessa pandemia, eu acho que isso se torna cada vez mais não só essencial, mas de certa forma fica até um pouco, dependendo de como você está, né? O nível de positividade que você está, isso se torna até uma coisa meio que ilusória. Tem pessoas que falam, cara, não tem como ser feliz na crise. Você está viajando, como assim? Não existe, né? E na verdade existe, porque tudo na vida são escolhas, né? E quando a gente fala de felicidade, a gente está escolhendo isso que você falou, o caminho da positividade, né? De cultivar sentimentos que vão te levar para essa jornada feliz, que é o que a gente pretende, né? E sempre também a gente tendo em mente que felicidade não é um ponto onde você tem que chegar. Felicidade tem que ser no seu dia a dia, né? Viver feliz é você saber que você pode mudar um pouquinho da sua vida no seu dia a dia para poder ter uma vida um pouquinho mais feliz e não 100% feliz, essa felicidade plena que, na minha opinião, acho que nem existe, né? Se a gente ficar buscando ser feliz quando comprou o apartamento, comprou o carro que quer, foi promovido para tal cargo, até como a gente faz com filhos, né? Não, só vou ter filho depois que eu tiver isso, isso, isso. A gente planeja tanta coisa, e às vezes a vida dá aquela rasteira, vem coisas que não foram planejadas, e a gente tem que aprender a lidar com todo esse desafio que é a vida, né? E a felicidade não pode ser algo que você julgue que não vai chegar lá só porque você tem problema. Problema a gente vai ter sempre a vida inteira, não existe uma vida sem problema, né? Então, eu acho bem interessante. Vamos ouvir agora, eu vou chamar a Cristiane, né? Ela está ali esperando, ela com a família dela. E aí, Cristiane, eu vou pedir para você, a minha pergunta, que vai ser uma coisa bem genérica para ficar fácil, né, da gente poder interagir aqui, sobre a ansiedade sua, né? Você vai falar, e as outras pessoas também da sua família. Como é que está o seu grau de ansiedade hoje? Né? Vamos dar uma nota, se a gente puder classificar de 0 a 10, só para ficar mais objetivo, né? E qual é o seu grau de felicidade também? E aí, a partir disso, né, dessa nota, você conta um pouco para a gente quais são esses fatores que te deixam mais ansiosa ou mais feliz, né? Que é para a gente poder gerar um bate-papo em cima disso, que aí eu acho que é interessante, o próprio Henrique vai poder contribuir, trazer comentários em cima de alguma coisa real, né? Não é um caso fictício, é o que está se passando, na verdade, com a sua família. Esse que é o nosso objetivo. Eu vou abrir aqui seu microfone e aí você pode... Boa noite, Carla. Boa noite, Henrique. Tudo bom? Sou Cristiane, né? Trabalho com contabilidade, estou trabalhando igual uma louca e acho que meu nível de ansiedade nessa pandemia, eu acho que é 8, 9. Até porque acho que eu nunca trabalhei tanto na vida. E o estresse está muito grande porque lidar com filho, marido, situações novas, legislação saindo a toda hora e clientes sem saber o que fazer, fica muito difícil, né? Então, na verdade, a ansiedade fica lá em cima, é meio que nível hard, né? E acho que a felicidade, para mim também está mais ou menos no nível 8, porque eu costumo dizer que eu estou com a minha família, graças a Deus a gente está com saúde, a gente está bem, a gente está unido, está junto, e isso é que importa. Agora, outro detalhe que também eleva muito a minha ansiedade, estresse fica muito grande, são as aulas online. E a minha preocupação com a minha filha, que tem 9 anos, porque ela não está conseguindo acompanhar, e isso me preocupa muito. Então, eu acho que, em relação a notas, fica, na verdade, em torno de 8, tanto para a felicidade quanto para a minha ansiedade. Tá bom? Beijo.
Ah, ótimo. Vamos ouvir aí o Luciano, o que ele tem a dizer sobre esse grande duelo aí de felicidade e ansiedade na crise. Luciano, tem que abrir seu microfone. Pronto, agora vamos ouvir. O microfone estava fechado, você vai ter que rebobinar, Luciano. Boa noite, sou o Luciano, esposa Cristiane. Então, o nível de ansiedade está mais ou menos 11, né? Esses últimos acontecimentos aí. E a felicidade está 9, 8, 8,5. Tá. A gente está aqui em casa redescobrindo várias coisas, né? Família, viver em conjunto, coisa que há muito tempo, por causa da correria do dia a dia, né? A gente está convivendo muito mais juntos, né? E lutando cada dia mais juntos para superar isso tudo, né? E é isso. Tem muito o que falar, porque é a vida como é que ela é mesmo. Então, E a Manu está por aí? Será que ela quer falar alguma coisa? Sim, peraí. Luciano, queria te perguntar sobre a questão do seu trabalho, já que você é comerciante, né, empresário, e eu sei que, com certeza, muitas pessoas vão se identificar com a sua questão, até porque eu também, de certa forma, né, quem trabalha por conta, está bem impactado nesse momento todo, né? Conta pra gente um pouquinho. É a ansiedade, né? Porque é razão da ansiedade, sim, minha principal. Porque eu tinha 5 lojas, 5 restaurantes. Tenho ainda, né? Tá alugado, mas estão todos fechados. E eu tive que, infelizmente, demitir os 70 funcionários que eu tinha. Só restaram 2, que estão grávidas, né? Quer dizer, uma coisa muito complicada até psicologicamente, emocionalmente, né? Você ter que tirar tanta gente que trabalhou, tem gente que trabalhava comigo há 12 anos, 15 anos, entendeu? E muito triste, mas se eu não tomasse essa decisão agora, ia ficar cada dia mais difícil de tomar. O governo demorou muito a tomar as decisões e como é que eu ia suspender o contrato deles? Eles iam ficar tanto tempo sem dinheiro e eles não iam ter condição de se sustentar, né? E Petrópolis, que é a nossa cidade, como o Brasil inteiro, né? Está tudo muito complicado de negociar. E vamos aguardar o que vai vir, né? Devo começar agora uma operação de delivery, eu mesmo, em uma loja, que eu pedi autorização para o proprietário, que não vou pagar nenhum aluguel. E vamos tentar, né? Tentar não, vamos conseguir, né? Tentar a gente já tenta todo dia, tá bom? Obrigada, Luciano. E aí, Manuzinha, o que você quer contar para a gente? Como é que você está passando por esse momento de isolamento? Porque a mamãe está trabalhando muito. Aí eu também tenho que estudar. Só que aí eu deixei a escola para não deixar em dia. Só que aí agora eu estou tentando botar em dia. Aí tá chata a aula online? Não, eu não estou vendo aula. A tia falou as coisas para eu fazer e eu estou fazendo. Ah, você faz tarefa em casa? Está tentando. Estou tentando. E você acha que você está feliz nesse momento? O que está faltando? Você tá feliz de estar em casa com o papai e com a mamãe? Não, eu tô, mas ao mesmo tempo não. Por quê? Porque eu gosto de sair na rua com a minha família. E gosto de vir encontrar meus amigos. E eu só posso ficar em casa. É chato. Olha só,
Muita energia dentro desse corpo para ficar dentro de casa encurralhado. Realmente, você tá certa. A gente tem muita energia, né? Isso aí. Obrigada, querida. Um beijinho para você, viu? Tchau. Tchau, tchau. Gente, que graça. Meu Deus. Uma fofa. Vamos lá. Eu vou passar a palavra agora para o Henrique. Vamos ver o que ele pode trazer aí para a gente em termos de aprendizado, né? Sobre essa tal felicidade, nesse momento aí que a gente já ouviu o que eles estão passando, né? Primeiro, parabéns pela Manuzinha aqui, que carisma, viu? Belezinha. Mas veja só, é até difícil passar alguma lição quando a Cris, o Luciano e a Manu já trouxeram a lição toda, que é o que a gente vê com a psicologia positiva. Olha que interessante. Quando o professor Tal Ben-Shahar ficou famoso, né, lá em Harvard, por ter criado o curso de felicidade na universidade, que virou o curso mais disputado da história da universidade, ele conta uma história que eu gosto muito, que ele passou a ser chamado para dar entrevista em tudo que é lugar, tudo que é jornal, revista, televisão, no mundo inteiro. E ele conta o seguinte, é uma aula engraçada que ele dá, que ele conta o seguinte: toda vez que eu ia dar dessa entrevista, em algum momento o repórter vinha e falava, mas Tal, me conta, qual que é o segredo da felicidade? Qual que é a fórmula? E ele falou que ele foi cansando de responder essa pergunta, até que um dia uma repórter perguntou isso para ele, era uma repórter de um jornalzinho pequenininho de Boston. E ele falou, tá bom, vai. Cansei. Vou contar. Agora eu vou dizer. E ele falou que a repórter ficou na hora empolgadíssima, pegou um caderninho, pegou o gravador, falou, posso anotar, posso gravar? Ele pode fazer o que você quiser. Vai, senta aí que eu vou dar o segredo. E ela sentou, pegou o caderninho dela, ligou o gravador. Posso contar? Só que tem uma coisa que eu preciso te contar antes. Eu sei que você gostaria disso, mas felicidade é uma coisa um pouquinho mais complexa. Então, não é um segredo só, são 3. A repórter parou, olhou para ele e falou assim, Tal, 3 está ótimo, cabe na manchete igual, pode falar. Ele falou, tá bom, o primeiro segredo da felicidade é realidade. Ela anotou. O segundo segredo da felicidade é realidade. E o terceiro, realidade. Não tem fórmula mágica, não tem varinha de condão, não tem toda a parte ruim da nossa vida sumiu e agora eu sou feliz e pronto, e vivi o felizes para sempre que acontece em todo filme, ou em todo desenho da Disney. O que essa família trouxe lindamente, né, a Cris, o Luciano e a Manu, que para mim é absolutamente a única verdade que nós temos hoje, é que pessoas mais felizes não são pessoas que por alguma razão mágica, milagrosa, deixam de experimentar o negativo, o difícil, a dor da vida, as emoções negativas, e passam a experimentar apenas aquilo que é lindo, maravilhoso. É aquela visão poliana, né? Tudo tá bom, tudo tá lindo, tudo tá maravilhoso, que inclusive funciona contrário, né? A pessoa que vive com a cabeça na lua sem também estar conectada com o chão, que vive querendo encontrar esse mundo maravilhoso, vai ter mais dificuldade para lidar com a vida como ela é. Então, o que a Cris, o Luciano e a Manu colocaram é que construir uma vida mais feliz tem a ver com, em uma mão, segurar a vida como ela é, segurar a realidade, e às vezes a realidade dura. Estamos em isolamento físico, a gente não pode sair de casa, eu estou com toda essa energia desse corpinho que eu não posso gastar, eu tenho que estudar de um jeito que eu nunca estudei, eu tenho que trabalhar de um jeito que eu nunca trabalhei, dividindo a sala com meu marido, com a minha esposa, trabalhando com uma legislação que no Brasil nunca foi mole, porque eu sou advogado, inclusive, então eu sei bem o que a Cris passa. Então, eu tenho que lidar com uma legislação que já mudava pra caramba, agora está mudando todo segundo, com clientes que não sabem o que vai ser do mundo. Então, eu tenho que lidar com tudo isso. E mais felicidade tem a ver com, não, eu seguro isso. E tá ruim, tá difícil, tá 8 aqui, eu tô ansioso, eu tô preocupado, eu tô trabalhando como eu nunca trabalhei antes, né? Muita gente está aproveitando esse momento para cuidar mais de si e autoconhecimento. Muita gente, e eu estou incluído nisso, está trabalhando mais do que trabalhou a vida inteira, né? Num ambiente, inclusive, mais difícil de se trabalhar. Então, de um lado, essa família nos mostrou que eu seguro a realidade. Estou ansioso, está difícil, não sei o que vai ser, tenho algumas preocupações com o futuro da minha filha na escola, do meu trabalho, e minha felicidade é 8. Porque ao mesmo tempo que eu seguro essa realidade, eu estou aproveitando a minha família, enquanto eu vejo
que eu estou em isolamento doméstico, né, em isolamento da minha casa, eu vejo que eu estou seguro enquanto algumas pessoas nem isso têm. Eu vejo que eu tenho comida no prato, que eu tenho uma vida... Minha filha está com saúde e talvez seja um pouco difícil para ela estudar, mas ela está com saúde, ela está bem, a gente está junto. Então, construir uma vida mais feliz tem a ver com o tempo inteiro você abraçar a verdade. A verdade é a realidade, a vida como ela é. E aí sim, fazer escolhas, porque a Cris e o Luciano poderiam estar o tempo inteiro ansiosos, preocupados, com medo, assistindo o jornal 24 horas por dia para aumentar o nível de ansiedade e preocupação, porque as notícias ruins acontecem o tempo inteiro, e, a partir dessa ansiedade, desse medo, esquecer de ser grato, esquecer de aproveitar os pequenos momentos que talvez sobrem no dia para uma interação em família positiva, por cultivar os relacionamentos. Se isso acontecer, você está abraçando o negativo e esse negativo assumiu o comando da sua vida e você praticamente deixou de olhar para o outro lado também. Então, a construção dessa maior felicidade, inclusive na crise, tem a ver com a vida está assim, está dura, está difícil, e eu escolho ser grato, e eu escolho, se eu tiver 15 minutos por dia, nesses 15 minutos estar com a minha família de um jeito positivo, e eu escolho momentos do meu dia onde eu vou aproveitar para fazer uma coisa que eu gosto, talvez o Netflix, etc. No caso da Cris, se for possível, em algum momento talvez seja, eu escolho definir certos limites. Né? Até quando eu vou conseguir responder todos os clientes num intervalo de 3 minutos que eles querem a resposta até as 2 horas da manhã? Quando é que eu vou conseguir fazer algumas escolhas e setar alguns limites? Então, talvez eu não possa parar de trabalhar às 6, mas eu posso ir até às 9, e às 9 eu vou tomar um banho quente que eu gosto e assistir o Netflix com meu marido. Como é que eu começo a fazer algumas escolhas construtivas e positivas em meio à realidade que a gente está segurando? Então, esse modelo de, ao mesmo tempo, você poder sim, estou 8 em ansiedade, e acho que estou 8 também em felicidade, é exatamente o que a gente trabalha na psicologia positiva. Negar a ansiedade para tentar encontrar uma vida perfeita agora seria a maior maluquice do mundo, né? Como se você fosse para um funeral para dar risada, para dar gargalhada, né? Não, o momento não é esse. Mas como é que eu vou até lá e me porto de uma forma mais madura, construtiva, positiva? Então, é escolher se portar diferente, apesar da dificuldade que está lá e que eu reconheço e aceito. Muito interessante, Henrique. E dentro disso que você trouxe, né, eu queria até trazer uma reflexão também que tem tudo a ver com esse viés de psicologia positiva, porque como a gente está nesse confinamento, a gente tende a pensar muito no viés de eu estou preso em casa, né? Que é isso que a gente pensa, perdi a liberdade e estou preso em casa, né? Mas, por outro lado, a gente também poderia, dentro desse viés que você traz para a gente, pensar que eu estou seguro em casa. Porque quando a gente tem essa liberdade, que a gente tanto gosta, né? Vamos supor, a gente está lá fazendo uma viagem de férias. É maravilhoso, a gente passa um tempo fora, conhece coisas novas, pessoas, enfim. Mas em algum momento, principalmente no final da viagem, a gente já está querendo voltar. Porque a nossa casa sempre foi aquele porto seguro. Esse é o nosso significado de casa, né? Quando eu penso em voltar para casa, eu estou pensando naquele lugar que é o meu ninho. Né? É proteção, é segurança, é um lugar que eu vou descansar na minha cama, com as minhas coisas. Então, de uma forma geral, quando a gente está na rua trabalhando, né? Na vida normal, não na quarentena, a gente está na rua trabalhando, a gente também está cansado. Ai, tô louco para chegar em casa, tomar um banho e descansar. Né? Aí você está numa festa ou qualquer outro ambiente, muitas vezes você está doido para chegar em casa. Gente, estou cansado, tô doida. Então, por que não resgatar tudo isso, que é o sentimento que a gente tem sobre esse lugar, que é o lugar que nos protege, nos acolhe, e resgatar isso nesse momento e agradecer, ser grato, porque, poxa, que bom que eu tenho uma casa, eu tenho um banho quente, eu tenho, né, a minha cama, eu tenho a minha família aqui protegido junto comigo. Então, eu vejo muito por esse viés, né? A gente olha pelo lado de que a gente está preso na casa, mas a gente esquece que a gente também está seguro aqui. E talvez esse seja o melhor lugar para a gente passar a nossa quarentena. Qual seria o outro lugar melhor? Não sei. É uma ideia. Ô, Carla, e tem uma expressão em inglês que eu adoro, que em português não fica tão bonita, mas diz a mesma coisa, que é words create worlds.
que significa dizer, as nossas palavras criam mundos, elas criam o nosso mundo. E esse que você disse é fabuloso, que eu posso olhar para hoje e falar, estou preso em casa ou estou seguro em casa, né? Então eu posso mudar o viés. O que não quer dizer que o meu corpinho está pedindo mais atividade, né? E aí, como é que eu sou criativo e tento, eventualmente, gastar essa energia que eu tenho com alguma atividade aqui dentro? Como é que eu posso mudar isso, reconhecendo esse ponto? Mas, de fato, você escolher olhar para o seu momento numa construção um pouco diferente, né? Uma construção que envolva gratidão, que envolva reconhecer de forma positiva, encontrar espaço e oportunidades, né? Então, esse esforço intelectual é fundamental. Se você continuar se repetindo o tempo inteiro, estou preso em casa, isolamento social não, é isolamento físico. Socialmente você pode continuar se relacionando com uma tecnologia que a gente nunca teve. Que bom que a gente vive numa era que você tem Zoom e um monte de coisa para conversar. Está faltando o toque, sem dúvida, mas aí eu tenho minha filha em casa, tenho meus filhos aqui, eu tento construir isso de alguma outra forma, né? Então, essa ideia de que as palavras constroem mundos, eu acho que ela faz todo sentido para esse momento. Sim, faz todo sentido. Você tocou num assunto que a gente estava conversando aqui em casa, acho que não sei se foi ontem. Quanta gratidão por a gente passar por uma quarentena com a internet, gente. Imagina a gente passar por isso tudo, sem telefone, sem a gente estar aqui. Olha aqui o que a gente está fazendo, conseguindo integrar, né, famílias para darem esse depoimento, para a gente poder trocar tanta coisa. Então, até nisso, se a gente parar para olhar, a gente consegue trazer também um pouco de aprendizado para elevar essa nossa vibração, que é o que a gente tem que buscar, né? Nesse momento aí difícil, tá complicado. Eu vou chamar o Duda agora, que é o nosso representante da adolescência. Vamos ouvir aí todos os conflitos. A adolescência é aquela fase complexa, né? Então, também a gente quer te ouvir, Duda. Tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Boa noite para todo mundo aí. Durante essa quarentena, eu acho que minha ansiedade deve estar mais ou menos 9, assim, por conta de escola, essas coisas, é mais que a gente tem que aprender por vídeo, assim, para mim é bem difícil, porque eu já não sou muito interessado na escola, assim, mas eu tenho que estudar, mas por vídeo ainda fica mais difícil. E a minha felicidade deve estar uns 4, assim, porque eu não posso fazer muita coisa que eu gostaria de estar fazendo, nem construir as coisas que eu queria estar construindo, só que eu tenho que ficar em casa e, não sei, repensar os conceitos de tudo, mas é mais ou menos isso. Ô, Duda, o que você tem feito mais aí na sua quarentena para justamente dar uma equilibrada, já que existe essa ansiedade está lá em cima, a felicidade está lá embaixo? Você tem buscado alguma coisa para te trazer essa coisa boa, né, para equilibrar? Eu gosto muito de ver filme, escutar música e também desenhar um pouco às vezes e também tentar pensar em coisas para construir depois que a quarentena acabar. Fazer alguns projetos meus, alguma coisa assim, que me faz pensar, não no momento que a gente está passando agora, com um momento ruim, você tem que ficar em casa, mas um momento para você conseguir construir, pensar nas coisas para quando acabar a quarentena, você conseguir fazer as coisas da sua vida, pode ser emprego ou qualquer outra coisa, com mais, como é que eu posso dizer? Com mais eficiência, entendeu? Uhum. E hoje, o que você tem feito, né, dentre essas opções, você está achando que não está te preenchendo para você passar por uma quarentena um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim? Porque, tipo, ficar só na ideia é muito difícil, entende? Porque, às vezes, você fica tanto na ideia que você não consegue imaginar concretizando as coisas que você quer. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, você ficar tanto na ideia que você acaba, às vezes, tipo, pensando que não pode concretizar certas coisas, que você não vai. Ainda mais que tem a pressão de escola, porque a gente está, tipo, pessoas da minha idade estão, tipo, quase estão num momento da vida que é muito importante, que vai decidir uma carreira, que vai ter que estudar para fazer prova, fazer várias coisas, e é muito difícil você ter que conseguir gerenciar tudo isso de uma vez só, ainda mais na quarentena.
Entendi. Então, vou passar agora a bola para o Henrique. Vamos ver o que ele pode comentar. Se você quiser fazer alguma pergunta também para ele. Não precisa, não. Então, tá ótimo. Obrigada, querido. Meu amigo, primeiro, obrigado por compartilhar, viu? Eu posso imaginar, tentando voltar. Eu sei que eu já passei faz tempo tentando voltar para essa idade que você está, essa linda idade que você está. Eu imagino como isso é complexo. Primeira coisa que eu tenho a te dizer é que uma coisa muito importante que a gente não aprende muito, né? E eu estou vendo que você faz isso muito bem, né? Poder ser autêntico, dizer o que você está sentindo, ser vulnerável e mostrar esse momento que você está. Uma coisa que a gente não aprende muito e não escuta muito é que é fundamental, em qualquer momento da nossa vida, num momento como esse, mais ainda, praticar autocompaixão. Autocompaixão é olhar para você mesmo com carinho, com cuidado, né? Então, pensa, se um grande amigo seu melhor amigo da escola, da faculdade, do colégio, se ele te ligar, né? Num dia que foi tudo ruim, tudo deu errado, ele tentou sair, fazer alguma coisa bacana, não conseguiu, deu tudo errado, não conseguiu estudar, não conseguiu fazer atividade, ainda brigou com o pai, com a mãe, né? E ele te liga e fala, minha vida tá uma droga, tá tudo ruim, o que provavelmente você vai falar para ele? Cara, calma, respira, tá tudo bem, você tá em casa o dia inteiro com seu pai, né? Faz parte brigar também, né? Então, olhar para o momento que você está com autocompaixão, acho que é um ponto fundamental. Aceitar que tá tudo bem sentir o que você está sentindo, não tem nenhuma obrigação de, eu preciso estar feliz e preciso lidar com isso. Esse é um ponto importantíssimo. Então, respeitar o seu momento, tá tudo bem, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, e você trouxe isso de um jeito muito, muito legal, é que ficar só na cabeça não basta. Né? Ter um monte de ideia aqui para fazer depois, caramba, eu tô com energia nesse corpinho também, eu quero fazer alguma coisa, né? E, inclusive, é uma das grandes discussões da psicologia positiva, porque durante muito tempo acreditou-se que a solução para tudo era pensar positivo. Pensar positivo é muito bacana, mas não leva a lugar nenhum. A busca de mais bem-estar, de mais felicidade, tem a ver com efetivamente ação, fazer alguma coisa, né? Então, algumas coisas que você trouxe que podem te ajudar e que você já está fazendo. Primeiro ouvir uma música, fazer um desenho, fazer alguma coisa que você gosta, que te engaja, no tempo que você tem, que talvez não seja muito. Mas o que eu te desafio a pensar é, você está se dando esse direito mesmo? Porque o que é muito comum, e eu não sei se essa é a sua história, mas o que é muito comum, eu tenho tanta coisa para fazer na escola, tanta coisa que eu tenho que colocar em dia, tanta cobrança, que às vezes eu passo dias e dias e dias e não me dou 10 minutos para sentar no meu quarto com um fone de ouvido daquele que bomba, aquele fone de ouvido maravilhoso que eu tenho em casa, e eu não paro 10 minutos para ouvir aquela música e para de fato sentir aquela música que eu gosto, ou para fazer um desenho. Então, uma sugestão que eu dou é, reflete sobre alguns desses limites e escolher nem que sejam pequenos espaços para você de fato fazer alguma coisa que é importante, né? Esse é um ponto. Outra coisa hoje é muito provável que dentro da sua cabeça você tá, poxa, um monte de ideia aqui, mas e aí? Começar a fazer uma pergunta diferente. O que eu já posso eventualmente começar a fazer agora? Então, pensando, por exemplo, em tecnologia. Poxa, eu tenho uma ideia de alguma coisa para fazer depois de trabalho, coisas assim. Tem algum projeto que eu possa reunir um grupo de amigos para a gente começar a desenhar esse projeto juntos online? A gente começar a fazer reuniões sobre isso? Tem algum especialista que eu possa, talvez, conversar, ou algum amigo que já fez, que eu possa começar a marcar reunião com ele para aprender com ele? Então, procurar efetivamente transformar essas ideias que você tem, que inclusive é um momento super fértil para que essas ideias venham, começar a transformar essas ideias em pequenas ações. Tá bom, você não vai poder estar lá trabalhando, mas o que você pode começar a fazer? Então, isso que você trouxe de ficar só na cabeça não basta mesmo. Então, minha sugestão para você, encontrar alguns espaços, nem que não sejam muitos, para fazer um pouquinho do que você gosta, né? Praticar autocompaixão, aceitar que está tudo bem de vez em quando ficar assim, porque o momento está difícil mesmo. E um terceiro é, escolhe, desse monte de ideia que você está tendo, qual ideia você pode começar de alguma forma a implementar? Nem que seja em um planejamento mais específico. Pega um caderno que você tem em branco aí, começa a desenhar esse projeto, começa a projetar, começa a conversar com quem você gosta, que pode te ajudar. Então, começar a transformar sonhos em pequenas ações. Porque, primeiro, essa ação vai te fazer se sentir melhor, possivelmente,
E, além disso, você vai aproveitar o momento que você tem esse tempo para construir, para começar a dar passos de direção a esse projeto. E esses pequenos passos que você vai dar vão retroalimentar você mesmo, né? Você vai sentir, poxa, andei um pouquinho, que legal, aprendi uma coisa que eu não devo fazer quando eu for trabalhar com isso, uma coisa que eu devo fazer, celebrar essas pequenas conquistas da ação, né? Então, isso é uma sugestão que eu dou, que talvez te ajude, né? Mas a primeira é reconhecer mesmo que o momento é duro, né? Então, ter um pouco de autocompaixão com você é importante. Pessoal, voltei. A minha internet acho que caiu e eu sumi. Agora voltei. Vocês estão me vendo? Então tá ótimo. Bom, Henrique, eu estou pegando aqui o gancho da Célia, que fez um comentário pelo YouTube, dizendo que ela acredita no poder das palavras. E isso faz muito sentido nisso que você acabou de falar, né? Como comentando aí a fala do Duda, porque além das palavras, os pensamentos, né? Ela falou sobre palavras, mas a gente sabe também que pensamento tem um poder gigantesco, e quando a gente fala de sentimentos e emoções, mais ainda, é como se fossem escalas, né? Não sei se a gente pode dizer isso, mas quando a gente junta o pensamento, a palavra e as emoções, isso é capaz de construir ou de destruir muita coisa, né? Então, eu queria que você também comentasse assim, o que você pensa sobre isso, porque às vezes a gente fala, né, coisas, fala por falar. Tem pessoas que gostam de falar demais, né? Fala, e não tem essa consciência de que, às vezes, só o fato de você falar um monte de nada já pode estar causando alguma interferência e até uma certa ansiedade na pessoa, que você não sabe se a pessoa que está ali na sua frente, se ela está disposta a ouvir tanta coisa. Você chega e despeja, né? Despeja a vida, despeja as lamentações. E aí, tudo que a gente fala e o que a gente pensa tem, com certeza, uma força, né, muito grande naquilo que a gente está criando para a gente e para o mundo. Não é isso? Carla, uma coisa que a gente não se atenta muitas vezes é que, da mesma forma que eu tenho hábitos, né, sei lá, se eu tenho o hábito de acordar cedo, de fazer alguma coisa específica, nós também temos hábitos de pensamento. O pensamento se torna um hábito, na medida em que toda vez que eu erro em alguma coisa, eu falo, comigo é sempre assim, isso é um hábito de pensamento que eu tenho em mim. Ou toda vez que eu fracasso numa iniciativa, eu falo, eu nunca vou dar certo em negócio mesmo, isso é um hábito de pensamento. Então, em algum momento eu tive um fato que, com toda certeza, acho pouquíssimo provável que ninguém nunca tenha tido momentos onde você teve a chance de provar o contrário. Então, você teve uma vez que você fracassou e teve algumas outras que deu certo, que deu tudo bem. Mas, por alguma razão, aquele momento ficou com uma só única verdade. E a gente repete isso. Então, alguma coisa acontece, minha vida vai ser assim mesmo, eu não vou dar certo, homem é tudo igual, dinheiro não dá em árvore, qualquer coisa como essa. A gente aprende a ter um padrão de pensamento e esse pensamento é repetido. E a gente consegue perceber esses padrões de pensamento, isso eu trabalho muito nos cursos do Robin, a gente consegue perceber esses padrões de pensamento nos ouvindo. Então, na hora que você tenta alguma coisa e deu errado, eu quero montar meu negócio online, fiz a minha primeira live e tive uma pessoa assistindo só minha mãe. Na hora vai vir aquele pensamento e você vai falar, tá vendo, mãe? Eu não nasci para ganhar dinheiro mesmo. Opa, escutou? Põe no caderninho e aí começa, põe uma coluna na frente e coloca lá, quais são as evidências que eu tenho que me provam o contrário? Quantas vezes eu fiz alguma coisa que deu certo? Tá. Pode até ser que você não encontre nenhuma vez. Tá bom, então em outras esferas da vida, quando foi que eu fiz alguma coisa que deu certo? Pode ser que numa outra área, que não seja financeira, você tenha feito 300 coisas, você achou um monte de coisa que deu certo. Né? O que eu posso usar dessa experiência aqui para começar a aplicar aqui? Porque talvez, em relação a esse tipo de atividade, eu não investi tempo bastante, eu não estudei bastante, eu não me dediquei para aprender a como fazer. O que eu posso fazer diferente, então? Né? E você começa a perceber que você pode mudar os seus hábitos de pensamento, falar um discurso diferente, porque uma coisa eu acredito piamente, tá? Eu tenho um hábito de pensamento e só repetir, que nem um papagaio, algo positivo,
não vai funcionar para mudar o seu hábito. Você precisa escolher o que você quer dizer. Qual que é o discurso que eu quero ter? Quando eu digo eu não sou bom bastante para isso, qual que é o discurso que eu quero que seja a minha verdade? E aí você começa a encontrar os modelos, encontrar na sua história quando você deu certo, começa a praticar comportamentos para o outro lado, e aí isso, junto com a repetição da palavra, vai mudar você. Vai mudar o seu hábito de pensamento, o seu hábito de ação, e você vai construir uma nova realidade, né? Então, perceber esses hábitos de pensamento são fundamentais para você construir novos hábitos, que vai envolver escolher novas palavras, mas praticar outras ações. Então, um exemplo do dinheiro, né? Não adianta você só repetir, não, minha vida é abundante, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Isso aí, agora, encontrei na minha história momentos em que a coisa funcionou, escolhi comportamentos novos, comecei a agir e celebrar isso, e aí vou mudando o meu discurso, isso com certeza constrói hábitos novos, e esses hábitos novos vão ter um efeito gigante em você, porque quando eu digo alguma coisa, ou essa fala traz um pensamento, ou eu só disse porque eu já estou pensando. Esse pensamento libera um monte de química no meu organismo que me faz me sentir bem ou mal, né? Faz com que a emoção é construída do pensamento, né? Então, mudar esses hábitos é fundamental em qualquer momento da vida. Henrique, tem uma outra questão. Deixa eu fazer só um comentário aqui que a minha queridíssima esposa, que agora no coronavírus compartilha o home office comigo, ela me lembrou algo que quando ela fez a formação do Rubim, marcou muito, né? Ela, pessoalmente, que é uma frase que a gente usa do Nathaniel Branden, que fala o seguinte: lembre o tempo inteiro, você não é o seu pensamento. O pensamento veio, você pode se separar do pensamento e fazer uma escolha nova. Então, o que eu quis trazer essa frase, que eu acho que essa frase é muito importante. Realmente. Aí você trouxe um bom ponto, né, para o pessoal dar uma refletida. Bem interessante. Agora, tem um outro viés que eu acho que a gente podia dar uma explorada também rapidamente, que é sobre a questão dos relacionamentos durante esse momento de crise. Porque o que eu tenho visto, né? Eu soube de um estudo recentemente que trouxe um registro importante, né? Dizendo que lá em Wuhan, que foi o epicentro da pandemia de Covid-19 na China, eles tiveram o maior registro de divórcio durante a pandemia. Foi uma coisa assim absurda, as pessoas se divorciando, né? Os casais. E eu tenho visto muito isso também, né? Não está sendo fácil, né? Dizendo aqui da minha experiência pessoal dentro da minha família, mas também tenho visto muitos amigos, muitos vizinhos falando, cara, tá difícil essa convivência 24/7, não é mole não, porque numa situação de rotina, quando a gente precisa daquele espaço, daquele momento, a gente sai, cada um tem a sua vida, a gente consegue viver o que precisa, né? Mas estando aqui confinado, com uma rotina muito... todo dia igual, eu me perco muito, né? Na verdade, eu não lembro quando é sábado, quando é terça, quando é quinta. Eu passo mensagem errada. Outro dia eu passei um áudio para minha amiga, ela está até assistindo a gente. E acho que era uma terça-feira ou uma quarta. Eu falei, gente, que sábado lindo, de sol. Aí ela começou a rir, ela falou, Carla, onde você está vendo que é sábado? Eu falei, gente, eu me perco muito. Porque os dias são muito parecidos, né? Praticamente dias iguais. A gente teve feriados que, né? Num feriado, normalmente, a gente estaria cheio de planos. E no confinamento, a gente não tem muito plano. Então, eu queria também trazer, né? Ouvir um pouco de você essa questão sobre os relacionamentos, como que a gente consegue manter relações saudáveis nesse momento e felizes, né? Se é que a gente está falando de um conceito que não é o 100% feliz, é uma felicidade relativa e não uma felicidade plena, né? O que você diria aí para a gente dar uma acalmada até nos ânimos? Carla, eu fiz um webinário pouco tempo atrás com o professor Tal Ben-Shahar. Ele falou que teve um amigo dele que ligou para ele lá na primeira semana da crise e falou, Tal, eu nunca vivi um momento tão maravilhoso no meu relacionamento. Eu estou vivendo minha segunda lua de mel. O Tal não falou nada, mas ele pensou, deixa eu falar com ele daqui a 3, 4 semanas. Né? Então, a gente está vivendo um momento absolutamente intenso. Então, se eu já tinha se relacionamento já tem a ver com algumas negociações, algumas concessões, imagina um momento onde você divide o seu escritório, você trabalha junto na sala de jantar
e todo mundo junto cuida dos filhos, e isso de fato gera um acirramento das emoções, todas elas, né? E uma coisa importante, e isso eu acho que é fundamental, é que, por um ponto de vista evolutivo, a nossa tendência biológica é focar sempre no negativo, né? Alguns especialistas brincam e dizem que, é o Chris Peterson que trouxe essa frase pela primeira vez, que as emoções positivas são que nem o Teflon, as negativas que nem o velcro, né? Então a gente vai dormir toda noite lembrando de tudo que deu errado, tudo que eu fiz que não deu certo, todas as tarefas do dia seguinte, e eu não vou lembrar, talvez, de um bife à milanesa que eu fiz que foi gostoso, ou de um show de TV que eu adorei. A gente vai lembrar do que não deu certo, né? Aquilo que é negativo, fixa. Além disso, além de eu ter um foco muito natural no negativo, nós também passamos por algo que evolutivamente foi muito importante para a gente, que a gente chama de adaptação hedônica. A gente se adapta. Então, quando a gente está apaixonado, começo de namoro, saindo pela terceira vez, tudo do outro é lindo, maravilhoso. Nossa, que pessoa perfeita, incrível. De repente, essas coisas perfeitas que foram tão importantes para a gente, parece que sumiram. A pessoa é outra. Ela se transformou. E, de repente, ela só tem aquilo que incomoda, aquilo que a gente não gosta, que a gente não quer, né? E aí a gente tem uma tendência a viver um relacionamento onde, se eu estou percebendo pouco o bom e estou percebendo o tempo inteiro o ruim, parece que a pessoa só tem más qualidades. E aí o nosso diálogo é sempre baseado em afirmar essas críticas, esse problema, né? Isso é devastador para relacionamento. Tem um pesquisador, eu vou encontrar o nome dele aqui só um segundinho, que ele tem um laboratório nos Estados Unidos que é chamado de Love Lab, o Laboratório do Amor. Ele passou décadas estudando relacionamentos. Deixa eu encontrar o nome dele aqui, só para aqui. É o Dr. John Gottman, do Love Lab. E ele passou décadas estudando casais. E o que ele faz no laboratório dele? Ele reúne o casal dentro de um laboratório, como um Big Brother, vai? O laboratório parece um apartamento, e esse casal fica 24 horas sendo filmado, monitorado lá dentro. Ele só não é filmado no banheiro e no quarto, mas eles são filmados o resto do tempo inteiro. E esse John Gottman, ele conseguiu uma façanha. Ele consegue, em quase 90%, na verdade, em 90% dos casos, ele consegue dizer, depois dessas 24 horas, se esse casal vai ficar junto ou não. 90%. Ele acerta. E o que ele conseguiu perceber? Ele percebeu que existe como se fosse um coeficiente entre interações positivas e negativas, né? E ele criou uma expressão que ele fala que são os 4 cavaleiros do apocalipse nos relacionamentos, que são 4 fatores que é possível perceber em casais que não vão ficar juntos, que acontece o tempo inteiro. Os 4 fatores são crítica, desdém, defensividade e algo que ele chama em inglês de stonewalling, que é quando você se fecha completamente, né? Então, o casal que o tempo inteiro criticando o comportamento do outro, ou com desdém, a pessoa fala, para, você está desdenhando o outro, ou de forma defensiva, qualquer comentário que você recebe ou pedido, você se defende, reage, ou se fecha para ouvir, ele automaticamente percebe que esse casal não vai longe, né? E é uma coisa, pensando que a gente está vivendo uma fase que é difícil para todo mundo, é muito comum a gente estar o tempo inteiro criticando o outro porque não me ajudou a lavar louça, porque não me ajudou com tal coisa, não me ajudou com isso ou com aquilo. O tempo inteiro a gente está trabalhando com crítica, a gente está sendo defensivo quando alguém te pede alguma coisa no relacionamento. Você fala, você não está vendo o que eu faço? Eu estou falando isso aqui por experiência em casa. É uma coisa que é o tempo inteiro. Eu estou me defendendo dos pedidos, eu estou reclamando do que eu não vejo o outro fazendo. E, às vezes, a gente se esquece de algo absolutamente crucial, que é a mesma coisa que a Cris, que o Luciano trouxeram no começo, que é abraçar as 2 verdades. Como é que eu reconheço que eu tenho uma tendência de olhar para o negativo e escolho também abraçar o positivo e expressar isso, né? E aí ele fala que existem 4 orientações fundamentais para você construir relacionamentos mais positivos. A primeira é praticar a apreciação, que você expressa com gratidão. Então tá bom,
tem um monte de coisa que está faltando em você, mas toda vezinha que alguma coisa pequena for feita que eu gosto, por exemplo, quando eu esqueço quase todo dia isso, mas de vez em quando eu lembro de pegar o copinho de água para minha esposa e levar para o quarto, que eu sei que ela gosta de ter o copo d'água dela. Ela nunca bebe, mas tem que ter um copo d'água ali do lado. Quando eu faço isso, ela lembrar de falar, puxa, amor, obrigado que você me trouxe o copo d'água, né? Quando a gente começa a praticar a apreciação, porque eu tenho certeza absoluta, não absoluta não, porque pode não ser sempre, mas é muito provável que a maioria dos casais em condições normais, temperatura e pressão, e agora na pandemia, também vivam algum tipo de coisa, de experiência positiva. Você começar a apreciar e a ser grato por isso. Isso é importante. O próximo é praticar positividade, né? Como é que eu ajudo a construir mais positividade dentro de casa? Com duas regras que eu acho que são regras de ouro. A primeira é setar limites e ter um tempo para mim, nem que seja 10 minutos por dia. Então, como é que eu escolho um tempo para ficar sozinho, para ter algum tipo de espaço? Ou todo dia, ou na hora que eu estou mal. Então, eu tinha decidido que hoje eu ia assistir filme com a minha família, eu decido que não, que hoje eu não estou bem, peça desculpas e vai para o quarto fazer alguma coisa que você gosta, ouvir uma música, assistir um filme, ter um pouco de espaço para você. E o outro é, caramba, a gente está cheio de coisa para fazer. A Cris estava falando, né? Trabalhando como nunca trabalhou antes, ainda cuidando da casa, de tudo. Escolha, se não der todo dia, uma vez por semana, fazer uma coisa que você gosta junto com a sua filha, com o seu marido. Se vocês gostam de cozinhar, vamos cozinhar alguma coisa junto, vamos assistir uma aula de alguma coisa que a gente gosta, vamos ver uma série de Netflix, né? Então fazer escolhas positivas para gerar espaço também para coisas boas, né? Construir isso. Eu falo bastante aqui, eu tenho 3 filhos pequenos, o mais velho tem 4 anos, o mais novo tem 1, são todos homens, igualzinho a Duda, um corpinho cheio de energia. A minha sogra mora com a gente. Se eu for esperar o acaso me trazer momentos de romantismo e de bom relacionamento com a minha esposa, esquece. Eu vou estar correndo atrás de criança o dia inteiro, né? Então, a gente precisa construir algum momento onde agora a gente vai fazer alguma coisa que a gente gosta junto, em qualquer espaço que a gente tenha. O outro é praticar curiosidade. Então, falei de apreciação, positividade, curiosidade. Parar com a mania de achar que a gente sabe tudo, é dono da verdade, e querer resolver e fixar o outro, e parar para ouvir e fazer perguntas. Me conta, Cris, o que está acontecendo com o seu dia? Por que está tão difícil? Fala mais sobre isso. Mostrar, validar o outro, ouvir o outro, né? E, por último, que é um grande objetivo, uma grande missão que eu tenho como gente, como ser humano nessa terra, bondade. Né? Olhar para todo mundo e pensar, caramba, tá todo mundo se ralando, tá difícil para todo mundo. Eu sou tão humano quanto meu vizinho, quanto todo mundo, inclusive, Cris, os seus clientes que não saem da sua cola. Olhar para a humanidade de todos e praticar um pouco de bondade, compaixão, igual eu falei para o Duda, né? Praticar um pouco de compaixão com todos, né? Então, olhar para esses 4 pontos, apreciação, positividade, curiosidade e bondade, e tentar perceber um pouquinho quando os cavaleiros do Apocalipse chegarem, né? Crítica, desdém, defensividade, ajuda muito. Tá ótimo, Henrique. Pessoal do YouTube quer fazer perguntas. Vocês também aqui, os convidados, né? Cristiane, Luciano, a Gisele que chegou também, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? A gente já está se encaminhando agora para fazer um fechamento, que a Gisele é a nossa convidada para trazer uma mensagem. A gente vai fazer uma prática rápida, né, com ela, que é uma profissional maravilhosa que trabalha com saúde física e emocional e a questão da mediação física e emocional. E aí, se ninguém tiver nada para comentar, a gente já parte, então, para conversar com a Gisele. Alguém quer falar alguma coisa? Gisele quer fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? Eu quero agradecer a essa pessoa aí, Henrique. Você te ouvir me inspirou ao que eu vou fazer, que eu vou propor para todo mundo daqui a pouco, que é essa coisa que vocês estavam falando, né? Dessa coisa do que está acontecendo com a gente, de voltar para casa, de estar em casa de forma estrutural, pode estar acontecendo de bom ou de ruim, ou que você pode transformar para melhor, né? De preferência. E dentro dessa estrutura. E o meu convite é que todos nós
consigamos estar dentro da nossa casa, que é aqui, nosso coração, nosso corpo, a nossa bolha, né? Que a gente deixa qualquer coisa perfurar. Qualquer momento, essa bolha ela é perfurada num estalar de dedos e ficamos numa luta ou fuga o tempo todo, se sentindo vulnerável, se sentindo não vulnerável da vulnerabilidade saudável que o Henrique estava falando, de se sentir humano, de estar ok com a sua fragilidade, mas não, é a vulnerabilidade que paralisa, a vulnerabilidade que gera medo, insegurança. Então, o convite, essa mensagem, né, fechando essa coisa linda que você está proporcionando para todos nós, Carlinha, essa missão que você também está deixando e compartilhando com todos nós, de trazer para dentro da nossa casa, no nosso conforto, toda essa bagagem, esse conhecimento com tantas pessoas diferentes, sempre mescladas, sempre complementares. Então, isso é uma ideia fantástica que só faz bem para a nossa vida. Muito obrigada, obrigada mesmo. Que bom que a experiência está sendo positiva. A ideia é essa, né? É levar bem-estar para os lares, para as famílias, a gente poder se espelhar no outro, ver que o problema do outro muitas vezes é o nosso problema e está tudo bem. Exatamente. A gente precisa se desesperar, a gente só precisa, na verdade, tirar o aprendizado de tudo, né? Porque problema vem para ensinar, problema não vem para criar dor, né? Na verdade, a dor é intrínseca ao ser humano, não tem como a gente dizer que a gente vai viver uma vida sem dor. Mas o sofrimento é que é uma escolha, né? A gente está o tempo inteiro com a escolha se você quer sofrer ou não diante de uma determinada situação, né? E a dor não tem como escapar. A dor, a alegria, a felicidade, tudo isso faz parte, né, do nosso arsenal emocional, de sentimentos e os pensamentos também, que muitas vezes boicotam a gente fica um pouco sobrecarregado, né, de pensamentos muitas vezes ruins, porque a gente vê as estatísticas e a coisa não está legal lá fora, mas a gente tem sempre a escolha, né, de poder recarregar a nossa energia, os pensamentos melhores, escolhendo onde a gente vai estar focando a nossa atenção, o que a gente vai estar fazendo ao longo do nosso dia, vivendo, né, um dia de cada vez. E é isso, eu acho que é a gratidão, tudo isso que o Henrique já trouxe, né, que está dentro desse viés da psicologia positiva, é o que pode nos ajudar a sair dessa grande crise da ansiedade, né? A gente está vivendo isso de uma forma que é natural, não tem como a gente negar, fugir ou resistir, né? Quanto mais você resiste a tudo isso que é sentimento, emoção ruim, mais você vai sofrer, porque isso vai te, né, como se fosse uma bomba, você está, né, acumulando coisas dentro e uma hora isso vai explodir. E a hora que explodir vai ser pior para todo mundo, né? Não é só você que sofre. Muitas vezes as consequências vão longe, respingam, né, em outras pessoas, família principalmente. Então, o nosso recado é justamente olhar por esse viés, né? Acho que o Henrique, estou muito grata também de ter trazido ele, a gente se conheceu recentemente, inclusive acompanhando as lives dele, que ele está com uma série de lives maravilhosas, que é falando sobre felicidade na crise, e toda semana, né, tem um encontro que eu já estou programada até com alarme para poder me sinalizar para eu não perder. Essa entrevista que ele fez com o Tal Ben-Shahar também, nossa, foi incrível. Ele foi traduzindo, né, durante, porque o Tal Ben é americano, né, então conforme ele ia falando inglês e o Henrique traduzindo, foi assim, incrível. Então, fiquei muito feliz, sabe, o Henrique, que deu certo de você vir aqui, nos prestigiar, trazer essas mensagens que são super importantes para a gente também dar uma despertada, né? Despertar que entre as coisas que são cansativas e que muitas vezes minam a gente, né? A gente também pode buscar o lado bom, que não é ser feliz 100%. É tentar ser feliz sempre um pouquinho a mais, né? 2%, 3% a mais que eu consigo, eu já estou no lucro, né? Isso é bem interessante. Estou bastante feliz. Posso sugerir para todo mundo, antes de acabar,
nossa conversa fazer a sugestão do Henrique, que é de resgatar aqui, se você puder, se você achar que pode fazer a respiração associada ao comando, ok, senão eu só comento. Pode, claro. Se você acha que é interessante, fica à vontade. Agora o tempo é seu. Então tá. Eu gostaria de convidar todos vocês que estão aqui ouvindo a gente de sentar de uma maneira confortável, onde você estiver. Se você quiser, se você está segurando o celular, pode soltar e pode apenas ouvir a minha voz, né? Não precisa se preocupar ficar assim segurando para você. Fechar os olhos e respirar apenas com o nariz. Inspira profundamente fora da zona de conforto e solta o ar de uma vez só, sem controlar a saída do ar. Então, você vai inspirar com o nariz e vai soltar com o nariz também, sem segurar o ar. Você vai soltar o ar de uma vez só, pensando, eu confio em mim, eu confio na vida, eu confio em Deus, caso você acredite em Deus, eu confio. Soltar o ar de uma vez só e inspirar com bastante vontade de viver. Você vai fazer isso 10 vezes e no final vocês vão imaginar o que eu vou sugerir, que é baseado também na sugestão do Henrique. Então, vamos lá, vamos começar agora. Inspira, solta o ar, fora da zona de conforto. Observa se você faz isso mais com o abdômen ou mais com o peito e se vença. Faça com o que você não consegue fazer muito bem. Então, se você tem facilidade com o peito, faça com o abdômen. Se você tem facilidade com o abdômen, eu te peço que faça com o peito. Mais uma vez. Isso, a Cris está ótima. Só com o nariz. Com amorosidade, com carinho por você, com generosidade por você, com paciência com você. Quem é que lembra que respira durante um dia inteiro? A não ser quando você não aguenta mais e você respira fundo por algum motivo. Eu acredito que você já tenha feito as 10 vezes. Agora eu quero que você só observe o seu corpo. Esteja presente dentro da sua casa, dentro do seu coração. E você vai fazer uma leve retrospectiva que o Henrique sugeriu. Observe o quanto que você é um sucesso desde a tua concepção. Observa quanto que você deu certo nessa vida, quantas coisas deram certo, quantas coisas inesperadas acabaram muito bem na sua vida. Que não foi sorte, foi um resultado, foi um fruto de todo o plantio que você fez por tantas pessoas na sua história. Você ajudou tantas pessoas. E na hora certa, no momento certo, você também recebeu isso da vida. Você também recebeu isso de Deus. Você também recebeu isso de você. Agradeça todos esses episódios que devem estar passando como um filme agora na sua cabeça, no seu coração. Só agradeça, exale, transborde essa gratidão de uma forma como você talvez nunca tenha feito. E agora, essa gratidão que transborda do seu coração é isso que encosta em quem você mais ama e quem mais está perto de você, que é a tua família, que são os teus amigos, mesmo de forma virtual. Para o nosso cérebro isso é real. E é com esse transbordamento, que a gente só dá aquilo que transborda de si, que você vai conseguir seguir essa quarentena, seguir a sua vida profissional, pessoal, de uma forma mais leve, de uma forma mais amorosa. Respira pela última vez bem profundo. E no seu tempo, no seu momento, abra os seus olhos. Dê um sorriso. Relaxe os seus ombros. E seja bem-vinda à sua vida. Seja bem-vinda à sua bolha. Seja bem-vinda à sua casa. E eu convido também todos vocês a experimentar um curso de
Mediação Física e Emocional, que está gratuita, é só ir lá no meu Instagram, está lá na minha bio, e também é uma coisa que brotou do meu coração, como quando o Henrique estava falando, puxe colocar, desengavetar alguma coisa que está no seu coração nessa quarentena, coloque para fora aquilo que você tem de melhor, que você estava ali, ó, procrastinando. Foi exatamente isso que aconteceu, Henrique. Um curso que tanta gente pedia e eu falava, não consigo, não posso, não dá. E agora está aí, nasceu o filho, já está na 3ª turma de formação, 4ª turma também, formando a 3ª e a 4ª turma, então estou muito grata. Obrigada por esse espaço, obrigada pelo convite, Carlinha, obrigada a todos vocês. Beijo. A gente que tem que te agradecer, Gisele. Você sempre, né, parceiraça da Well for All, a gente está sempre juntas, né? De alguma forma você está presente, sempre contribuindo. Ela já foi família que virou case aqui no primeiro encontro, ela com o marido e as filhas, a mãe. Na verdade, era sua mãe que estava, né? E a sua tia. Sim. Então, a gente conversou bastante aí com a galera toda para saber como é que estava todo esse turbilhão da quarentena. E a Gisele faz um trabalho maravilhoso, realmente. Nós somos muito parceiras, né? A gente está sempre aí, de alguma forma, compartilhando e interagindo. Obrigada. Gratidão. Pessoal, tá na hora, né? A gente tem que encerrar. Sei que o papo tá bom. Fico feliz, né, da gente ter conseguido reunir essas pessoas tão especiais aqui para a gente fazer esse debate. Espero que o pessoal lá do YouTube também tenha gostado, que tenha sentido aí o nosso propósito, né, de passar um tempinho nessa vibe do bem-estar, que é o nosso grande trabalho, né, de levar essa proposta de bem-estar para as famílias. Fico feliz. Toda segunda-feira, vamos lembrar que é uma agenda fixa, né? Toda segunda-feira às 18 horas a gente vai ter aqui um novo convidado com um novo tema, uma nova família. A gente vai estar sempre trazendo uma experiência nova, novos temas para a gente debater. Toda segunda-feira às 18 horas aqui no canal da Well for All no YouTube, tá bom? Estão todos convidados. Obrigada, Henrique. Obrigada, Cristiane, Luciano, Manu, Duda, Gisele. Obrigada a todos também que nos assistiram e até a próxima. Obrigada também, fiquem com Deus. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada.